Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcelino Silvério e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês um pouco sobre teologia. Afinal, você sabe o que é teologia? Então fique comigo até o final desse vídeo aqui. Bom, teologia é um termo que vem do grego que significa doutrina ou estudo ou tratado sobre Deus. A teologia ela é uma das matérias que compõem o curso básico de teologia. Dentre tantas outras matérias, como por exemplo, cristologia, o estudo sobre Cristo, pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, soteriologia, o estudo ou tratado sobre a salvação, escatologia, o estudo das últimas coisas, angelologia, ou seja, o estudo sobre os anjos. Bom, a teologia, ela é uma das matérias, como eu já disse, do curso básico de teologia, que tenta abordar, explicar sobre alguns assuntos como, por exemplo, quem é Deus? O que a Bíblia diz sobre Deus? O que a sociedade diz sobre Deus? O que dizem os cientistas sobre Deus? O que os ateus dizem acerca de Deus e quais são as provas que Deus existe? Bom, nós vivemos em um universo cuja imensidão pressupõe ter um Criador poderoso. Universo cuja beleza, desenho, ordem aponta um sábio legislador. Mas quem fez Deus? Quem fez o Criador? Podemos recuar no tempo, partindo da causa para o efeito, mas não podemos continuar nesse processo de recuo sem reconhecer um ser sempiterno. Este ser eterno é Deus, o eterno, a causa e a origem de todas as coisas boas que existem. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra. Deus é o centro da vida e do universo. Nessa aula aqui, nós iremos estudar sobre a existência de Deus e a personalidade desse ser eterno. Não sabemos tudo sobre Deus, mas o pouco que sabemos é suficiente para termos uma fé inabalável neste soberano Deus. Os temas principais que estudaremos sobre Deus são sua existência, sua criação, sua natureza, sua personalidade, sua divindade, seus atributos, seus nomes. Ou seja, nós iremos mostrar algumas seitas errôneas também que ensinam doutrinas falsas sobre Deus. Comentaremos também sobre a Santa Trindade, sendo Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Estudaremos Deus de Gênesis ao Apocalipse, ou seja, toda a Bíblia, que é o fato, claro, principal da prova do Criador. O outro fato que também tem provado a existência de Deus é a arqueologia. Muitos dos que dizem ateus têm tentado provar que Deus não existe. Mas o próprio ateu, quando tenta provar que Deus não existe, está simplesmente provando que Deus, sim, Deus existe de fato. Porque não se pode contestar algo que não existe. Olha só que interessante, meus queridos. Olha só que interessante. Quando os ateus tentam provar que Deus não existe, está simplesmente provando que Deus existe. Ou seja, não se pode contestar algo que não existe. Isaías 43, versículo 13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Apocalipse 22, versículo 13 vai dizer: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Bom, esta foi a primeira aula de introdução à matéria de teologia. Acompanhe a segunda aula aqui mesmo no nosso canal. Maravilha, Deus abençoe e te espero.